Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para convidar vocês para navegar aí por essa semana que vai do dia 30 de junho ao dia 6 de julho, né, para ver o que os astros têm para dizer para gente e nos aconselhar aí para essa semana. A gente vem de uma lua nova no signo de Câncer, né? Que foi uma lua maravilhosa, pedindo uma renovação emocional, que foi uma conjunção maravilhosa que a gente teve de Sol, Júpiter, né? E Lua. O Júpiter exaltado no signo de Câncer, 12 anos sem fazer conjunção com o Sol nesse signo, que é um signo onde ele se sente muito bem para nutrição, para crescimento, desenvolvimento, é muito fértil, né? Com uma Lua domiciliada no signo de Câncer, ainda formando uma conjunção com o Sol, quer dizer, o terreno mais fértil que isso, impossível, para a gente poder plantar sementes de novas emoções, né? A ideia é trazer do passado o aprendizado, que é o Júpiter, né? E semana passada, a gente teve aí aspectos que pediram para a gente ressignificar esse passado, para justamente não trazer o peso para o presente, né? E transformar esse passado tendo um impacto muito positivo no presente, para a gente replanejar o nosso futuro de uma forma diferenciada, mais leve, mais tranquila, né? E renovada. Né? E essa semana a gente segue para uma lua crescente que acontece no dia 2 de julho, né, às 16h28, no signo de Libra, com o Sol no signo de Câncer, no grau 11,09 minutos de cada um desses signos, regido por Vênus. E Vênus tem o seu domicílio em Libra, por isso ela rege essa lua crescente no signo de Libra, mas ela está domiciliada nesse momento em que a lua crescente se forma no signo de Touro, né? E é a grande protagonista dessa semana, porque ela faz conjunção com Urano e ela faz bons aspectos com o Netuno e o Saturno que estão lá no signo de Áries, e também muda de energia, ingressa no signo de Gêmeos, né? Tudo isso acontece mais para o final da semana. E é a grande protagonista pedindo que a nossa atenção essa semana seja voltado para o quê? Para a renovação, né? Para um respiro de novidades, abrir a mente para coisas novas, para modificações, transformações, quebras de paradigmas, relacionados ao quê? Às nossas relações, Libra, né? De uma forma mais racional, e para as nossas finanças, Touro, né? Para que a gente faça transformações na nossa vida de acordo com essa renovação emocional que a gente teve aí, foi propiciada e é dentro dessa alunação no signo de Câncer. Né? Então a gente tem que olhar para as nossas finanças de uma maneira mais madura, para as nossas relações de uma maneira mais madura, né? Mas sem perder a leveza, sem perder o romantismo, sem perder o sonho, né? É como se fosse a cabeça nas nuvens, mas os pezinhos bem grudadinhos no chão, para a gente poder fazer mudanças amplas, né? Boas, transformadoras para a nossa vida. Porque se a gente não faz mudanças, a gente não evolui, as coisas permanecem as mesmas na nossa vida. E aí a gente fica sempre querendo coisas maiores, coisas melhores para as nossas relações, para as nossas finanças, e a gente não consegue, por quê? Porque a gente não muda. A gente fica fazendo as mesmas coisas, investindo tanto nas relações como nas finanças, nos mesmos comportamentos, nos mesmos investimentos, e aí a gente não tem crescimento nos investimentos nem melhorias nas nossas relações, porque a gente acha que fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, a gente vai ter um resultado diferente, e não vai. E essa semana, a gente tem que aproveitar essa renovação emocional, esse aprendizado que a gente trouxe do passado, que a gente empregou no presente para semear sementes de futuro diferenciadas, renovadas, mais leves, mais tranquilas, sem trazer o peso do passado, apenas o conhecimento, e investir agora no que? Na renovação das nossas relações e dos nossos investimentos, porque Vênus é a grande protagonista da semana, né? E ela está domiciliada em Touro, que fala de dinheiro, fala de finanças, fala da materialidade, onde também está Urano, que ela se encontra com Urano, né? Vênus encontra Urano aí no signo de Touro na sexta-feira, no dia 4 às 9h44 da manhã, justamente para que a gente abra a nossa mente para fazer coisas diferentes, sair da mesmice, sair daquele lugar onde está estagnado. A gente tem que ver onde é que está Touro aí no nosso, esse grau aí, né? Os últimos graus aí de Touro, que é onde essa conjunção vai acontecer. É onde a gente precisa fazer essa modificação. Né? Modificar esse terreno que pode estar muito parado.
que pode estar muito estagnado. E um dia, esse lugarzinho, esse lugar de conforto, que a gente chama de zona de conforto, que é touro gosta de conforto, gosta de prazer, gosta que tudo fique igual, que não mude nada, mas agora Vênus encontrando Urano é como se fosse assim, Urano entregando para Vênus a necessidade de renovação para que as coisas se mantenham no tempo, tenham durabilidade. Porque ele chega para Vênus e fala assim, filhinha, se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai perder as suas relações, vai perder dinheiro. Então é preciso renovar, fazer diferente, olhar as coisas como estão acontecendo. E dentro dessa lua crescente no signo de Libra, olhar para as relações de uma maneira racional, de uma maneira adulta. Mas, ao mesmo tempo, sem a necessidade, porque o signo de Câncer, ele quer pertencer, né? O que cresce é Libra, que é um signo que fala de equilíbrio nas relações. Né? Então, a gente não pode se diminuir para caber numa relação só porque a gente quer pertencer a uma relação. Não quer estar só, não quer ficar só. Então, a gente precisa, na verdade, enxergar onde está o eu, né? Para se equilibrar com o outro sem se diminuir, sem se agradar o outro sem se desagradar. Né? Fazer, às vezes, ceder em algumas situações, mas em outras se impor, né? Com equilíbrio, para que a gente também não se anule. Porque aí, se eu quiser pertencer e me anular, né, dizendo sim para tudo, cedendo a tudo, eu não consigo me colocar na relação. E aí a relação vai ficando assim, um vai se sobrepondo ao outro, um vai se sobrepondo ao outro, e uma hora isso rompe. Né? Então, essa semana, com o encontro de Urano com a Vênus, ele fala, olha, vamos modificar essa relação aqui para a gente poder encontrar um equilíbrio, né? Coloque-se mais, diga mais como você se sente, o que você quer, né? Agrade o outro sim, mas sem se desagradar, se inclua sempre nas equações, né? Não se anule, não se diminua para poder caber numa relação, porque senão a relação acaba rompendo. Né? Ao mesmo tempo, com relação às questões financeiras, né? Olhe para suas finanças de uma maneira renovada, abra sua mente. Né? Urano pede, abra a mente para olhar para o seu dinheiro, para o seu investimento. Está lá há 10 anos na poupança, nossa, perdeu baldes de dinheiro. Né? Então, é preciso olhar para isso daí de uma forma diferenciada. Óbvio que esse exemplo que eu dei é um extremo, né? Mas às vezes você está investindo em alguma coisa que a oportunidade do mercado está em outro lugar. E você, por uma questão de comodismo, touro, você não vai lá conversar com o seu gerente, você não vai lá olhar o mercado como está. Né? Da mesma forma, você está numa relação que ela está tranquila. Né? Mas aí não tem mais instinto, não tem mais tesão, não tem mais prazer, não tem mais atração, né? Virou uma relação estagnada. E é preciso fazer uma evolução, porque senão perde o sentido das duas pessoas juntas. Né? Então a gente precisa essa semana abrir nossa mente para isso, justamente porque o Urano faz conjunção com Vênus no signo de Touro. Não se preocupe que tudo isso está escrito aqui embaixo no texto, né? E no YouTube ele está aí na íntegra, no Facebook na íntegra também, e no céu da semana do Instagram tem um spoilerzinho lá com um resumo bem breve, né? Mas tem muitas informações. E aí o que acontece? Logo depois, no dia 4, na sexta-feira, depois que Vênus faz essa conjunção com Urano no signo de Touro, ela vai para Gêmeos. Então ela já chegou lá e falou assim, olha só, o Urano já passou a letra para ela, vamos fazer as mudanças. Aí ela já vai com isso na cabeça para ingressar no signo de Gêmeos. Quando ela ingressa em Gêmeos, ela encontra uma flexibilidade, porque Gêmeos é um signo mutável. Né? Touro é um signo fixo, duro, não se movimenta muito, não muda muito. Né? Já Gêmeos é múltiplo. Né? Então ela ganha essa ferramenta de flexibilidade para poder permitir que essas ideias que o Urano passou para ela, dizendo que precisava ser renovado, né? Entrem nessa vibe de transformação. Né? Para quê? Para trazer leveza, porque Vênus em Gêmeos, ela se relaciona com leveza, com alegria, com diversão. Ela quer ser feliz, ela quer se divertir, né? Ela quer se conectar com o outro através do diálogo. O diálogo ganha muita através da mente, né? Os flertes, né? Leves, tranquilos, sem muita
sem muito, talvez assim, sem muito, não é nem comprometimento, mas sem muito peso, né? De ficar pensando muito como as coisas ainda vão se desenrolar. Não, ela vive o momento, né? Então, é viver esse momento, é que seja eterno enquanto dure, né? Então, é um momento de troca, de diálogo, de encontrar reciprocidade nas relações, né? Então, dar e receber, trocas, diálogos, boas conversas, conversas que podem trazer renovação para as relações. Então, são coisas maravilhosas que podem acontecer nas relações dessa semana se a gente se colocar nesse fluxo da semana, né? Se a gente se colocar no movimento de fazer transformações, no movimento de fazer mudanças, né? Sempre aí buscando se encaixar nessas oportunidades que o céu traz pra gente. E aí, o que acontece no mesmo dia, na sexta-feira, no dia 4, às 18h32, Netuno, que é o que recém ingressou agora no signo de Áries, né? Ingressa no seu movimento retrógrado. Ele voltará ao signo de Peixes, mas ainda está retrógrado no signo de Áries. E aí, o que a gente teve com o Netuno ingressando em Áries? Uma leve dissolução do eu, né? Para a gente poder se desconstruir, para depois a gente se reconstruir com Saturno, que está lá também no signo de Áries. O eu por quê? Porque é o signo de Áries. O Áries sou o eu mais essencial, a minha semente, né? Então, desconstruir um pouco os medos, as inseguranças, e aí a gente nessa retrogradação vai perceber especialmente onde a gente está se auto-sabotando, pedindo para a gente poder rever nossos sonhos, nossos ideais, nossas buscas espirituais, né? Parar de buscar talvez fora o que depende só da gente encontrar, né? Olhar onde as nossas emoções adoecidas estão bloqueando a nossa coragem de começar coisas, né? Que é aí o signo de Áries. Onde que as nossas emoções adoecidas estão nos impedindo de seguir por um caminho que reflita nossa essência. Então, a gente vai ter esse momento de retrogradação de Netuno aí, e depois ele vai voltar no seu movimento direto, para a gente curar ainda lá em Peixes algumas emoções adoecidas, para a gente poder iniciar novamente o movimento no signo de Áries, reconstruindo aí os nossos sonhos, os nossos ideais, mas de uma maneira menos ilusória, mais verdadeira. Justamente para quê? Para que a gente não se decepcione tanto, para que a gente não crie ilusões tão grandes ou castelos de areia tão grandes e depois a gente venha se desiludir, ou que a gente encontre onde a gente está se auto-sabotando. E aí a gente elimina esses gatilhos de auto-sabotagem para que a gente possa ter coragem, né? Não ficar sempre colocando a culpa no outro, nas coisas, no mundo, na guerra, né? Estou deprimido por causa da guerra. Gente, né? Tipo assim, presta atenção, né? Isso aí é inconsciente coletivo. A gente tem que olhar para a nossa vida. O Netuno em Áries na retrogradação, ele fala, olha, para de buscar fora as justificativas dos seus bloqueios internos e cure as suas feridas, cure suas dores, cure as suas emoções adoecidas. Vá lá no psicólogo, faça terapia, faça um mapa astral para se autoconhecer, né? Um mapa numerológico para se autoconhecer, faz uma tiragem de tarô, que também pode ser usada para isso. Então, usar as ferramentas que a gente tem para a gente se conhecer melhor e evitar de ficar colocando a culpa no outro, né? E entender que a nossa busca espiritual depende da gente. Não depende de nada que aconteça, depende da gente. Nosso bem-estar emocional depende da gente. Não adianta a gente querer ficar responsabilizando os outros sobre o que a gente sente, porque isso não reflete a verdade. Isso é uma ilusão. A gente sente o que a gente sente porque somos nós que estamos sentindo. Ninguém está fazendo a gente sentir aquilo, a gente é que está sentindo. Então, a gente tem que olhar para essa retrogradação como um movimento de revisão, para depois fazer os ajustes necessários e eliminar as autossabotagens, curar essas dores e essas emoções adoecidas, para que no futuro a gente possa desbloquear o nosso caminho e começar coisas novas na reconstrução de um eu totalmente renovado, mais estruturado, mais maduro e menos adoecido pelo passado, por esses ressentimentos, dores, emoções da alma, né, que a gente traz aí até de outras vidas. E aí a gente segue pro final de semana e o domingo tá maravilhoso. A gente tem Vênus no signo de Gêmeos, que é leve, tranquila, né? Segue amando aí, sem muita
sem muito peso, né? Trocas, conversas boas. E aí ela faz um bom aspecto com Saturno no signo de Áries, às 5h42 da manhã do domingo, no dia 6. E depois ela faz um bom aspecto com o Netuno já retrógrado no signo de Áries, também às 11h46, né? Lá de Gêmeos. E aí o que a gente tem? Essa Vênus aí, ela vai, mesmo com leveza, com diversão, com jovialidade, com curiosidade, para poder experimentar várias pessoas, várias coisas, né? Renovando as relações de uma forma responsável, Saturno, né? Pensando muito nela, amor próprio, Áries. Então, Saturno chega para Vênus e fala assim, olha só, já que a gente está vindo aí de um movimento de renovação das relações e tudo mais, olha mais para você, olha mais para o que você quer. Vá para a relação sabendo quem você é, né? Quem é esse ser estruturado e reestruture as suas relações sem se anular tanto, né? Vênus em Gêmeos, ela é cabeça, né? Ela vai entender isso pragmaticamente. Ela vai entender como que ela pode mentalmente, através de conversas, diálogos, se colocar em equilíbrio com o outro de uma forma tranquila, de uma forma divertida, de uma forma leve, né? E sem perder a ternura, porque ela ainda faz um aspecto positivo para o Netuno. Se não fossem os signos, Vênus e Netuno sozinhos, quando estão em bom aspecto, elas falam de romantismo, né, de sonhos, de algodão doce, né, elas falam de relacionamentos, de alma gêmea, dessas coisas. E aí, quando Vênus está em Gêmeos e o Netuno está retrógrado lá no signo de Áries, né, vem falando, olha, vai olhando aí na sua caminhada de relacionamento e também dos seus investimentos, onde que você está se sabotando? Onde suas emoções adoecidas estão atrapalhando a leveza nas suas relações? A relação tem que ser divertida, ela tem que ser alegre, ela não pode ser um problema a ser resolvido. Ela tem que ser algo para te impulsionar, Áries, para frente, para você seguir adiante. Se for algo que te pesa e te carrega para trás e pesa como se fosse uma mochila pesada te puxando para trás, não vale a pena. Né? Então amar com responsabilidade, com diálogo, se colocando com equilíbrio nas relações, mas com diversão, com jovialidade, né? Com curiosidade, querendo experimentar coisas novas, né? Dentro do romantismo, fazer um romantismo diferente, mais leve, sair com os amigos, né? Trazer mais amigos para casa, né? Mas sempre lembrando de entrar num equilíbrio do eu com o outro, né? Sempre de uma forma responsável, com responsabilidade afetiva, porque nós estamos independentemente dos signos, nós estamos falando aí de Saturno e também de Netuno, mas de Saturno mais falando sobre responsabilidade afetiva, porque é Vênus. Né? E responsabilidade em como a gente lida com as nossas finanças, porque às vezes Vênus no signo de Gêmeos, né, especialmente aí depois de ter encontrado com Urano, Urano fala de ganhos inesperados, mas também de gastos imprevistos. Né? Então, ela pode ficar meio descompromissada. E aí o Saturno agindo positivamente sobre ela, é como se fosse assim, olha, é legal você ficar mais descompromissada aí, mas não pode perder, é um olho no gato, outro no peixe. Né? Então é tipo assim, mantenha os pés no chão. Vai se divertir, gasta um pouco mais e tudo mais, sem tanto compromisso, sem tantas regras, mas olhe suas finanças, não gaste tanto. Pode ter um gasto imprevisto ali na frente, pode ter um ganho também, mas você não tem certeza. Então, cuidado, não seja tão descompromissada nem com as suas relações, nem com os seus investimentos, com o seu dinheiro, onde você gasta, como você ganha. Né? Encontre novas formas de ganhar dinheiro. Aí, outra coisa positiva dessa conjunção de Urano com Vênus, né, no signo de Touro, encontre outras maneiras de você conseguir novos recursos, novas formas de entrar dinheiro para você, novas formas de se relacionar, mas sempre com muita leveza, sem tanta cobrança, né? Mas sempre lembrando que você tem que se olhar, ver o que faz sentido para você e buscar um equilíbrio entre você e o outro, entre você e seus gastos e seus ganhos, tá bom? Essa semana tá belíssima, ela segue aí com essa vibe de renovação que veio da lua nova no signo de Câncer, né? Que veio com essa ideia de renovação emocional, para a gente poder lidar com o presente com maior leveza, sem trazer os pesos do passado, somente o conhecimento, e segue aí pedindo renovação nas relações e também nos nossos investimentos e na forma como a gente lida com o dinheiro.
Tá bom, pessoal? Ó, uma boa semana para vocês. Eu estou aí para vocês, para tiragens de tarô, para mapas numerológicos, mapa astral, previsões astrológicas, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica, reiki, florais e muito mais, tá bom? Aperta a bolinha aqui em cima para vocês poderem ser notificados, para se inscrever e o sininho para serem notificados sobre o vídeo. Dá um joinha aí pra gente, para esse vídeo ser disseminado para outras pessoas também, porque aí o YouTube entende, né, que é um vídeo legal, que as pessoas gostaram. E aí também vá ao site www.astrolumine.com.br para você poder ter acesso aos serviços que eu ofereço, com os preços, com os detalhamentos, e também é muita informação de astrologia que tem lá no site, tá bom, pessoal? Ó, um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau!